Então vamos lá, pessoal. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Olha só, eu assisti um vídeo hoje do Arthur Duval, nosso queridíssimo Mamãe Falei, ou, né, para os mais íntimos, Chupacu de Kive. E assim, cara, eu venho observando, né, o tom que não apenas o Arthur, mas o MBL de modo geral tem colocado nos seus vídeos, né? Tá um tom meio conspiratório, né? Meio chapéuzinho de alumínio. Esse vídeo do Arthur, então, sinceramente, eu nunca vi o Arthur delirando tanto. Ele sempre foi um cara que, né, pelo menos na hora de descrever algumas questões relacionadas ao governo Bolsonaro, sempre foi um cara meio pé no chão, né? E aí a gente tá vendo esse pessoal aí agora falando de guerra civil, cara. Sabe? Olha, eu não duvido, sabe? Na pior das hipóteses, um jus esperneandi que pode culminar numa espécie de Capitólio Tupiniquim aqui no Brasil. Obviamente uma mácula na nossa história, mas em hipótese alguma você não pode chegar e chamar isso de guerra civil. Eles estão sendo taxativos nisso aí. O Renan, no Análise Renais, já teve um vídeo onde ele falou também, taxativo, guerra civil. A gente sabe muito bem que, em hipótese alguma, esse tipo de comparação é válido, né? Desde o plano de vista semântico, desde o ponto de vista conceitual. A guerra civil é algo muito mais sistêmico, que pode levar anos, e o saldo assim do conflito, né, do dano, é algo estratosfericamente maior do que um chororô que pode resultar em sei lá, um certo conflito em 1, 2, 3 dias no máximo. Que é o que talvez vai acontecer, isso na pior das hipóteses, tá? Bolsonaro pode dar um tweet ali, dar um comando, né? Isso eu falei inclusive no vídeo de ontem, e isso vai acontecer. Mas é só um bando de tiozão boomer, sexagenário, que vai tomar bomba de efeito moral e bala de borracha da polícia. É isso que vai acontecer, né? É uma guerra civil. Mas curioso que esse vídeo do Arthur, nossa, ele tem delírio do início ao fim, cara. Ele tava fazendo uma análise lá de como seria se o Bolsonaro ganhar, como seria se o Lula ganhar, e no final das contas ele falou que acha que o Bolsonaro vai ganhar, cara, desconsiderando, assim, tudo aquilo que tá posto, tudo aquilo que foi verificado já no primeiro turno, né? Os apoios que vieram, e obviamente os apoios têm ali a sua parcela que é orgânica. Eu já falei em algumas publicações, em alguns artigos que eu coloquei, olha, se for 20% do Ciro e 20% da Tebet, o Lula ainda ganha. Isso assim, na pior das hipóteses. Porque a Tebet tá no palanque do Lula, todo santo dia. O Ciro Gomes não. Mas o Ciro Gomes, ele teve uma quantia muito menor que a Tebet. A Tebet foi ali o terceiro lugar, que conseguiu uma quantidade considerável de votos, né? A Tebet está aí, digamos assim, para essa eleição de 2022, o que estava a Marina em 2018. Não, obviamente, com a mesma expressão, mas com um indicativo de que o apoio dela seria importante. Em 2014, a Marina resolveu fazer tal como o Ciro fez em 2018. Né? Não foi para Paris, foi para Ratanabá, mas não quis sinalizar apoio nem para um nem para outro, nem fez parte da campanha nem de um nem de outro, nem da Dilma nem do Aécio. E assim, o Arthur criou uma tese absurda, né, de que o que vai acontecer agora nesse segundo turno é um aumento sistemático das abstenções. De onde ele tirou isso? Não sei, mas ele tirou. Vai ter um aumento sistemático da abstenção e quem se abstém é eleitor do Lula. Portanto, a possibilidade é grande do Bolsonaro virar isso aí, né? Tipo, assim, uns negócios tirados da bunda, cara. Olha, eu tava conversando com um amigo meu outro dia, que ele tá assim, tá convicto que Minas vai virar. O cara tá em negação. Na minha avaliação, ele tá em negação, porque ele entende de política, ele trabalhou com política, assim como eu, né? Não, que não sei o que aqui em Minas Gerais tem mais de 700 prefeituras aí, tá fechado com o Bolsonaro, fazendo campanha pro Bolsonaro, como se opinião de prefeito, né, valesse alguma bosta, né? Assim, será que na cabeça desse povo eles acham que a opinião de um prefeito para presidente
é o que talvez vai transferir os votos dele. Ninguém vota em prefeito de forma ideológica, não, gente. Olha, quando você vota numa cidade, né, a pessoa que entende política sabe o que eu tô falando. Isso aqui é beabá. A gente vota para garantir um emprego, a gente vota porque é um grupo político no poder, você vai ter certos acessos, certos benefícios. Porque, assim, aonde você sente a política mesmo é na cidade. Quando a gente está falando de política nacional, né, a gente está falando de modelos de sociedade, a gente está falando de algo ideológico, algo que às vezes suscita nossas crenças nucleares. Eu já vi gente votando no Bolsonaro, mas que na cidadezinha dele pequenininha lá e votou num partido, votou no PT. O prefeito lá era do PT. E o cara grita, é bolsonarista doente. Então, assim, essas eleições, cara, elas estão definidas desde 2020. E aí vai a rede pilha pra esse bando de bolsonete que tá aí em negação, iludido, achando que Bolsonaro vai virar. Essas eleições estão definidas, gente. Que é o seguinte, o tiquinho de gente de bom senso que tem no Brasil, que talvez poderia fazer a diferença de um pro outro, porque assim, se você for fazer um cálculo, né, tem aqueles votos orgânicos, ideológicos, que a pessoa vota porque tem convicção, tem o voto útil e tem aquele que é mais fluido, mas que ele é fluido justamente por quê? Porque ele está observando a política. Ele quer observar, ele quer discernir, ele quer participar. E a gente viu, cara, o monstro que foi o Bolsonaro na pandemia, cara. Gente, assim, faz uma reviravolta, assiste de novo, cara. Assiste de novo. É horripilante, cara. Volto a dizer. Não irei me assustar se algum diretor lá na Dinamarca, diretor de filme, resolver fazer um filme. O presidente doidão, o presidente que, diante de uma pandemia, foi a favor do patógeno, né? Foi a favor do vírus. Eu só não duvido, tá? Porque as práticas e a conduta do Bolsonaro aqui no Brasil, diante da pandemia, fez ditador islâmico ficar de boca aberta, assim, falando assim: que cara tá fazendo isso mesmo, bicho? Eu achava que eu aqui era, sei lá, uma espécie de intransigente, sabe, ditador. Não, o cara tá fazendo festinha, bicho, assim, no meio da pilha de corpos. Ele tá, assim, passando pelos corpos empilhados ali, bibibi, mito, não sei o quê, e sorriso no rosto, enquanto o mundo todo em clima de velório, cara. Gente, esse negócio esse apelido do genocida no Bolsonaro, ele veio, foi justamente, lógico que é uma abstração, ele não é um genocida mesmo, né? Tanto é que o próprio Xandão proibiu o Lula de colocar uma peça chamando ele de genocida. A gente sabe que é afetação, o lance do genocida. Mas isso surgiu por uma espécie de terceirização da culpa que ele não sentia. Porque todos os chefes de Estado do Ocidente, do mundo todo que foi, né, que a Covid se instalou, os chefes de Estado eles se sentiam culpados, porque ele falou assim: pô, gente, tá morrendo de 1.000 a 4.000 por dia aqui no meu país, né? Então, perplexidade total, um certo embotamento. E aqui no Brasil, festinha, velho. Festinha de 2 em 2 semanas, cara. Isso é uma coisa horripilante isso. Só de imaginar isso, você já pensou, esse cara não tem uma gota de compaixão, né? Esse cara não pode simplesmente ser irresponsável. Fora as conspirações, fora o curandeirismo, fora ele ficar hasteando assim como se fosse a panaceia, a caixinha da cloroquine. Mano, socorro, cara. Tipo, socorro. Entendeu? Então, esse pouquinho de gente com bom senso que tem a preferência eleitoral meio fluida, sabe? Que tá de fato querendo discernir sem afetação, né? Sobre a responsabilidade que é esse cargo, presidente da República. Eu tenho pra mim que esse povo não tá muito satisfeito com o segundo turno, já de modo geral, não tá satisfeito. Não é o meu ideal. Não, os candidatos ali que talvez teriam uma virtude, tanto para a esquerda quanto para a direita, não acenderam. Nem o Ciro, nem a fofinha da Sofia Manzano. Gente, aquela Sofia Manzano, assim,
Dá vontade de apertar ela, pô. Ela é muito fofinha, cara. Eu só não votei nela porque ela não tinha chance, cara. Mas eu torço pra que a mãe crescer, velho. Ela é muito honesta, ela é mal intencionada, não. Ela não é mal intencionada, ela é de fato muito honesta. E depois que eu vi ela jantando o Samidana no Pânico, velho, assim, sendo, tendo a autoridade do materialismo histórico dialético do marxismo, tá? Então, essas pessoas não estão satisfeitas com esse segundo turno, mas certamente vão votar no Lula, cara. Porque antes voltar o Lula e a gente saber que é o Lula, que o Lula de governou o Brasil, mas o Lula não é nenhum maluco irresponsável, doido, que joga pedra e a pedra faz curva, um fugitivo de manicômio, né? E o que dá sustentação ao bolsonarismo, tudo, assim, não apenas o Bolsonaro, como o bolsonarismo de modo geral enquanto fenômeno. As pessoas estão apavoradas quanto isso ser reforçado. Os valores do bolsonarismo sendo endossados via vitória eleitoral. Meu Deus do céu, cara. É só você, sabe, cria suas antevisões aí. O cenário é punk. Agora, pô, o Lula, assim, perto disso aí, not bad. Me devolva o Lula, cara. Me devolva o Lula. Então você entende? Pra mim sempre teve muito fácil decidir isso. E deixa esse caminhão passar. Ou seja, pra mim tá muito óbvio, né? Esse pessoal tá em negação, né? O MBL tá num. Não sei, depois do Tour de Blonde o MBL nunca mais foi o mesmo, né? Estão aí investindo, né? A Hydra não aconteceu, né? Eles não aumentaram os quadros, muito tá diminuindo cada vez mais. O Rose foi embora, agora o Rubinho foi embora, né? Só o Guto Zacarias foi eleito. E o Kim, volto a dizer, o Kim tem vida própria, beleza, o Kim é do MBL. Manteve os quadros, né? Um estadual, outro federal, beleza. Tinha um vereador, não tem mais. Então, pra mim, tá só diminuindo, véio. Eles não percebem isso. Eles não percebem. Estão em negação também, igual o Bolsonaro. Tá? Dá até pena, pô. Entendeu? E olha, se tem um sujeito que tá desesperado é o tal do Bolsonaro, velho. Porque, olha, o meu Facebook, né? Aqui eu tenho um agito, meu Instagram eu tenho um certo agito, né? Pequeno, mas tem. O meu Facebook tá pras traças. Eu publico lá pra fazer corte e colocar no meu story no Instagram. Sabe? É por causa que eu não gosto de fazer o texto do Instagram, sabe? Aquela letrinha ali te obriga. Não, eu gosto de fazer no Facebook, eu vou, corto e colo lá. Né? Então, até o meu Facebook tá um pouco mais agitado. Vem a galera dos bolsonaristas, né? Tentar fazer um contraponto. Tá agitado, né? Porque eles sabem que no final das contas eles vão perder. Porque eles já perderam, pô. Eles já perderam no primeiro turno. Essa virada, assim, em termos aritméticos, isso é impossível, velho. Então, só resta o desespero e a negação, né? E assim, hoje tem debate presidencial, é bem provável que o Bolsonaro vai se dar bem de novo, é igual eu já falei em outros vídeos, o Lula não é preparado para, né, ele não é dessa linguagem aí memética, cheia de blefe, usina de fakes, né? O Lula provavelmente vai se dar mal, o Bolsonaro vai vir com aquela máquina de fake bizarra, de chamar ele de ex-presidiário, de chamar amigo de ditador e não sei o que, né? Como se ele não tivesse já feito diversos ódios aos Stroessner, né? Aqueles ditadores islâmicos, né? Que de vez em quando ele vai lá. Assim, o Bolsonaro, velho, ele é o cara de pau, mais cara de pau que eu já vi, entendeu? É um cara assim que. Então, é bem provável que ele vai ganhar esse debate do Lula na estratégia do xadrez com pombos, ao qual o Lobão até atribuiu isso pro petista, né? Mas o que é o Bolsonaro se não um petista elevado à última potência? Né? E eu tô falando do petista, não do Lula em si, mas de um petista fanático que escracha, que a gente sabe que tem. A gente sabe que tem. A gente sabe que
tem muito petista aí que quando vai debater eles são escrachados, mas a gente nunca espera que, sei lá, a figura central, o presidente da república seja escrachado. E a gente tem esse cara aí, que é a imagem do escracho, do escárnio, de tudo que há de pior, né? Bom, acho que eu falei demais. E se tudo der certo hoje, depois do debate, eu irei abrir uma live aqui para comentar o desempenho, né? Fazer alguns destaques, né? E sábado, FaloCast vai ter 2 momentos. O primeiro, onde vai ter uma sustentação de 2 amigos meus. A gente vai explicar que não existe essa ideia de que o PT é comunista, obviamente que sem a pretensão de demonizar um ao outro, mas a gente vai elencar à luz dos fatos, à luz da realidade, que essa ideia de golpe comunista, isso é conto da carochinha. Inclusive para eles, que eles são de fato comunistas, eles até falariam assim, pô, quem dera se o PT fosse comunista, né? Eles falam, quem dera que o PT fosse comunista. Acho que a única comunista que tá aí mesmo no rolê é a fofinha da Sofia Manzano. Então é isso, gente. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo.